rico recebe uma visita. E o que ele faz? Ele vai lá e pega a única ovelha daquele homem pobre e mata e serve para aquele visitante, viajante. Ele não espera muito para dizer: digno de morte é este homem, e que ele quadriplicado, é 4 vezes mais. Vamos facilitar o treino. Não sei por que coloca a palavra. Isso, quadriplicado. 4 vezes mais. Ele restitui a esse homem. Só que a Bíblia vai dizer que o profeta Natan diz: pois é, este homem é você. Ele, com senso de justiça, ele diz: digno de morte é este homem. E que ele restitui 4 vezes mais. E o profeta Natan diz: pois é, esse homem é você. E agora ele vai trazer à tona por que ele está dizendo isso para Davi. Ele vai dizer: olha, você poderia ter a mulher que você quisesse, você poderia ter qualquer uma que você quisesse, mas Urias só tinha uma, e você pega a única que ele tem para possuí-la. Irmãos, às vezes nós temos um senso de justiça muito grande. Os nossos pecados cheiram na narina de Deus, e mesmo assim nós se achamos justos demais para querer julgar o pecado dos outros. E o profeta Natan, ele cai como uma luva em cima de Davi, porque se ele chegasse e começasse a expor o pecado de Davi, talvez Davi recuava, né? Mas ele começa contando uma história, porque nós temos esse senso de justiça, de achar que o outro está errado e que nós estamos certos. Só que o profeta Natan, usado por Deus, pega ele na sua própria palavra. E agora, o que ele iria fazer? Porque ele disse que digno de morte é esse homem, e que deveria restituir 4 vezes mais. Olha o que aconteceu com ele. Ele pega Betseba, engana Urias, coloca Urias na frente de uma batalha para ser morto, e a Bíblia vai dizer que tudo isso ele fez no secreto. Mas Deus vai e traz à tona tudo o que ele fez. Meus queridos, o que eu quero trazer com isso para a nossa vida? Quem é capaz de nos justificar é Deus. Nós pecamos a todo instante, a todo momento, mas nós queremos julgar o pecado dos outros como um pecado maior. Sempre que muitas das vezes Deus vai olhar para nós e vai dizer: e o seu pecado? Será que o nosso pecado é diferente do pecado daquele que está lá fora? Daquele que ainda não teve um encontro com Cristo? Olha o senso de justiça de Davi. Não, ele tem que morrer. E ele tem que restituir 4 vezes mais. Mas agora, o profeta Natan chega para ele e fala: pois é você. E agora, qual decisão que ele tomaria diante disso? Não teria mais como restituir. Ele tinha ferido a honra de Urias. Ele tinha ferido a honra de Deus. Ele tinha tramado engano para ceifar a vida de Urias. Como é que ele restituiria 4 vezes mais agora? Às vezes o nosso pecado está cheirando mal nas narinas de Deus, mas nós estamos preocupados com o pecado dos outros. Às vezes nós já caímos há muito tempo, nós estamos preocupados com o pecado dos outros. Olha Davi, na posição que ele está. Quando eu olho para Davi nessa posição, olha a arrogância dele.
digno de morte é esse homem. Pois é, Davi, e agora? Qual decisão que você vai tomar? Esse homem é você. Olha o tapa de luva, como diz o povo, que ele recebeu agora. Em que posição nós nos encontramos? Quantos pecados nós estamos aí? Nós estamos aqui numa posição de querer ser juízes. Quando eu olho para Davi, eu vejo a posição dele. Não, agora eu sou o rei, eu vou executar a sentença. Digno de morte é este homem. Ele tem que restituir. Mas e agora, quando o profeta Natan olha nos olhos dele e fala: pois é, Davi, esse homem é você. E agora? O que eu faço? Qual posição, qual atitude eu devo tomar? Davi, ele pagou um alto preço, irmão, por tramar contra a vida de Urias, para tomar Betseba. Depois ele assumiu ela como esposa, porque Urias havia morrido e ela estava grávida, né, ou gestante. Eu não sei o nome daquela criança, porque a Bíblia não revela. Só que aquela criança seria ceifada. E agora a Bíblia vai dizer que Davi, ele vai o templo orar e chorar, rasgando as suas vestes. Só que Deus já tinha dado a sentença. Deus, ele vai executar contra nós a sentença dele. Nós podemos orar, espernear, pular, sapatear, rasgar vestes, rodar a cinza. Não adianta quando a sentença de Deus já está para ser executada. Só que às vezes a gente pega as passagens de Davi, né, acha bonito, né? Davi desceu o gigante de Golias. Davi, a menina dos olhos de Deus. Achei a Davi meu servo. Unge a Davi como rei de Israel. É bonito essas passagens, porque Deus olha para Davi com um olhar diferente. Mas eu não posso julgar Davi também não, porque ele errou não. Todo ser humano está sujeito a cair. Só que vai virando uma bola de neve. Como é que ele chegou nisso tudo? É simples. Quem estuda a Sagrada Escritura entende um pouco o que a Bíblia está dizendo ali. Davi estava na varanda, descansando, e a Bíblia vai dizer que embaixo ele vê quem se banhando? Vê Betseba se banhando. Ele estava no palácio, o palácio sempre ficava numa área mais alta um pouquinho. E ele está vendo Betseba se banhando, ele acha ela bonita e manda buscar ela para ele. E ali ele possui ela. Alguns vão dizer o seguinte: ah, mas ela era uma mulherzinha baixa, né? Porque ela ficou com ele. Só que a palavra do rei, quando ele decretava, tinha que ser cumprida. E alguns acreditam que todo rei não sabia da situação dele de Betseba, não sabia. A Bíblia vai dizer que o conselheiro de Davi chamava Aitoifel, ele era avô de Betseba, ele era conselheiro de Davi e não sabia da situação. E alguns ainda acreditam que todo mundo sabia, porque os homens iam lá buscar ela, trazia, depois levava de novo. Alguém falou para ela, olha, ela está grávida agora. Aí as pessoas falam, esse sabia, porque como é que eles vão falar para ela? Porque era notório que quando uma mulher de um soldado estava grávida, eles buscavam.
e traziam para ele assumir o seu filho. Só que a trama de Davi, ele foi de quê? Opa, eu tenho que limpar minha barra agora, porque o homem está para a guerra. Ele não teve que ir com ela. O que eu faço? Vou mandar buscar ele, vou armar uma cilada, ele vai cair e vai ficar como se o filho fosse dele. Só que a Bíblia vai dizer que Urias era um cara de confiança. Ele era um dos valentes, dos soldados de Davi. Quando Davi manda buscar ele e fala o seguinte: vai para casa, vou te dar uma semana de descanso, vai descansar. Ele diz: jamais eu vou estar na minha casa descansando enquanto os meus colegas estão na batalha. Olha o caráter desse homem. E a Bíblia vai dizer que Deus entrega uma passagem para Davi dizendo: aquilo que tu fizeste no oculto, eu irei revelar. Quando Aitofel descobriu a respeito de Davi, ele tramou para o filho de Davi, se não me foge a memória, Absalão, para que tomasse o reino de Davi. A palavra de Deus para Davi era que a espada nunca mais sairia da sua casa. Para quem conhece a história, vocês vão ver lá na frente que Davi foi preciso fingir de louco para não morrer por Agag. Eu acho que é esse o nome do rei Agag. Tudo isso porque não confessa, é ambicioso, quer muito mais. Olha a palavra para ele: você poderia ter qualquer mulher que você quisesse. Por que você foi tocar na mulher dos outros, na mulher de Urias? O homem é um homem íntegro. Com isso, aquela criança não chegou a nascer. Morreu. Nasceu, mas morreu. E ele chega para Davi, enquanto ele está lá chorando, rasgando suas vestes, chorando. E agora ele chega para Davi e vai dizer: a criança morreu. Ele levanta, toma um banho e vai se alimentar. Ele chega para ele e fala: não te entendo. Enquanto a criança estava viva, você estava lá orando, chorando, rasgando as vestes. E agora que a criança morreu, você toma banho, se alimenta. E ele vai dizer: porque enquanto eu estava lá, eu havia esperança de que Deus pudesse mudar o quadro e a criança não morreu. Eu quero trazer para nós nessa noite, irmãos, Deus, ele é fiel para conosco. Deus, ele cuida de nós. O problema de Davi não foi ele pecar. Deus sabia que ele poderia pecar porque ele era humano. Deus sabia que ele podia errar. Claro, assim como Deus sabe que eu posso errar, você pode errar, nós podemos pecar. A questão é que foi virando uma bola de neve. Através de um pecado, fez outro, fez outro, fez outro. E isso vai afastando o homem da intimidade com Deus. Primeira característica que eu vejo na falha de Davi é que quando Davi ele ganhou status, o que ele fez? Ele devia estar na batalha, devia estar na guerra. Mas o que ele fez? Não. Hoje eu vou
descansar, vou ficar no meu palácio, eu vou descansar um pouco. Ele não foi chamado para descansar, irmão. Se ele estivesse na guerra junto com Urias lá, ele não tinha olhado para Betseba. Ele não tinha desejado o corpo de Betseba. Ele não tinha possuído Betseba. Mas quando ele pega essa teia de ficar em casa, ele descansando, aí começa a tudo dar errado, né? Porque às vezes a gente tem um tal de não tem nada a ver, né? Ah, não tem nada a ver. Ah, só hoje pode. Ah, só um pouquinho pode. Ah, só um traguinho pode. E com isso vai, né? Você imagina como é que é as coisas. Claro, só eu olhar ela assim manhã não tem problema, né? Mas quando ele olha ela assim manhã, eu imagino que ele olha assim, vê as curvas do corpo dela, né? Deseja ela para não. Eu quero ela. Quando ela vem, ele possui ela, ele fala, está tranquilo, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber de nada, está tranquilo. Só que ele esquece que às vezes o plano que a gente faz pode dar errado. Ela manda o soldado dizer, olha, fala para Davi, o meu esposo está na guerra. E eu estou grávida. E agora ele chega e fala, opa, e agora? O que eu vou fazer? O meu plano deu errado. Agora eu tenho que bolar outro plano para ver se consegue alinhar as coisas. Só que às vezes Deus coloca a gente numa situação e fala, dessa não tem como você sair não. E Deus assistiu tudo, irmão. E ele foi saindo direitinho, ele conseguiu sair direitinho. Até que Deus fala o seguinte, agora eu tenho que barrar as suas atitudes. É onde Deus levanta o profeta Natan para colocar ele no lugar. Irmão, eu estou certo de uma coisa. A minha mãe tinha um ditado, eu acredito que a mãe de vocês também deve falar muito disso, que Deus não dorme. Né? Minha mãe dizia, Deus não dorme nem tem sono para dormir. O nosso Deus, ele é justo e é fiel. No tempo oportuno ele coloca nós no lugar certinho. Por isso que muitas vezes, às vezes a gente quer até ter o senso de justiça, né? E falar, não, fulano errou contra mim, irmão errou contra mim, e Deus, eu vou fazer justiça. Calma, irmão, deixa Deus fazer justiça. Davi extraviou para tudo quanto é lado. Mas quando ele chega diante de Deus, né, diante do profeta Natan, que é usado por Deus para falar com ele, ele quer arrotar a santidade, né, e dizer, digno de morte é esse homem. Olha como é que o profeta Natan era ousado, ele mete o dedo na cara de Davi e fala, pois é, esse é você ir agora. E nessa noite, irmãos, nós possamos entender que todos nós que estamos aqui erramos. Se eu não erro numa parte, eu erro na outra. Se você não erra numa parte, você erra na outra. Nós erramos no falar, nós erramos no agir, nós erramos no pensar, nós murmuramos, nós questionamos, levantamos contra Deus. Eu mesmo já levantei contra Deus várias vezes. Só que Deus, ele é justo. Uma hora Deus coloca nós no lugar nosso. Então não se acha mais justo do que o outro que está lá fora. Porque talvez o pecado dele
não seja o pecado que você está cometendo, ou que eu estou cometendo, mas nós erramos. Nós estamos aqui para trazer as pessoas para a presença do Pai, não para criticar. Porque eu não sou advogado nem sou juiz, mas o meu Deus, Ele é advogado e é juiz. E Ele pesa na balança tanto o meu pecado quanto o pecado de quem está lá fora. E nessa noite nós possamos entender que nós estamos aqui para resgatar almas para o Senhor, não para jogar pedra, não para apontar pecado de ninguém. Porque só hoje eu e você pecamos muito, mas muito mesmo. Ah, não, pastor, eu não pequei, não. Mas você é então você deveria estar no céu de algo. Porque a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Todos. O que diferencia, irmãos, é a misericórdia de Deus. Ele é misericordioso. Que nós tenhamos o senso de abraçar as pessoas ao invés de distanciá-las. Porque às vezes nós vamos apontar o dedo para as pessoas e Deus vai dizer: este homem é você. Digno de morte é esse homem, pois é, esse homem é você. Entendeu? O Diácono Nelson está falando a respeito de cortar o dedo, né? É um para o ser humano, um para Deus e três para nós. Conta um lá de cima para lá, conta um lá de cima para lá e tem três apontados. Nós erramos. Que o nosso padrão de santidade não seja um padrão de santidade elevado demais. Eu sempre falo isso aqui, do rico e do publicano, né? Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Porque quando eu começo a bater no peito demais, eu falo de experiência própria. Eu já bati muito no peito, criticando os outros. Qualquer tempo que você tiver a oportunidade, converse com o pastor Antônio, vocês veem. E o padrão de santidade era um nível muito elevado. Aí eu orava de madrugada, jejumava, isso e aquilo, falava em língua, sapateava, tinha dom de interpretação, tinha tudo isso. Então o padrão de santidade estava muito elevado. Depois eu passei a entender que o que eu erro também, eu erro. Eu errava mais na braveza. Gostava de escapar de frente dos outros. Não vê pecado, não, porque adultério que prostitui. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter paciência. O evangelista leu o Rio sobre mansidão, temperança, esses três que nós precisamos ter para a nossa vida. Amém? Que nós possamos saquear o inferno e povoar o céu. Isso que nós precisamos. Saquear o inferno e povoar o céu. O que acontece é que a maioria de nós, como cristãos, estamos saqueando o céu e povoando o inferno. Pastor, é sério isso? É. E quando eu tenho um padrão muito elevado de santidade, eu começo a achar defeito nas pessoas que vieram para Jesus. A fulana erra demais. Acontece que as pessoas vão se entristecendo com aquilo, irmão. Amém? Vamos se colocar de pé, agradecer a Deus. Eu espero que os irmãos tenham entendido que eu quis trazer para a igreja nessa noite a respeito de não apontar diante das pessoas, mas que nós possamos ajudar as pessoas a ter um encontro particular com Jesus. Pai querido, Jesus amado, nesta noite eu quero agradecer ao Senhor. Eu sempre digo isso aqui, Deus.
tropeço também para aquelas vidas que querem ter um encontro com o Senhor, que querem ter um momento de intimidade com o Senhor. Eu já fui muitas das vezes arrogante, prepotente, soberbo, e eu reconheço que eu falhei demais. Talvez, ó Deus, tem almas que eu ajudei a lançar no inferno, e eu não quero carregar o peso disso sobre a minha vida, Deus. Que eu venha ser um instrumento do Senhor nessa terra, para ajudar as pessoas a ter um encontro particular com o Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa noite a ter momentos íntimos com o Senhor, a ter momentos particulares com o Senhor, para ajudar essas vidas, ó Deus, que estão sendo ceifadas nessa terra, porque muitos de nós adotamos padrão de santidade e humilhamos aqueles, ó Deus, que talvez não tiveram a oportunidade de ter um encontro com o Senhor. A tua palavra diz que os sãos não precisam de médicos, mas dos doentes. Que nós venhamos, ó Deus, receber cura da parte do Senhor e que possamos ajudar a curar outras vidas também, ó Deus, que estão enfermas, que estão vivendo uma vida no pecado, porque ainda não tiveram esse encontro com o Senhor. Pai, nos ajude para que a nossa soberba, a arrogância, a prepotência seja jogada por terra e que o Espírito do Senhor, ó Deus, venha atuar nas nossas vidas para reconhecer a grandeza do Senhor e que nós sejamos luz nessa terra, que nós sejamos sal, ó Deus, para a vida de outras pessoas. Muito obrigado por este momento, obrigado pela tua igreja que aqui está presente, obrigado, Deus, pelos aqueles que estão participando dessa live, que vão ver a live, ó Deus, outros dias. Obrigado, Deus, pelos obreiros, membros, agregados, aqueles que nos visitam. Somos gratos, Senhor, por tudo, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Não nos permita afastarmos dos teus caminhos, não nos permita, ó Deus, ver pessoas sendo lançadas no inferno e nós de mãos e braços cruzados. Deus nos fortalece para que sejamos canal de bênção para a vida das pessoas e não perdição. Muito obrigado por tudo que nós te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos, com todos, para todos sempre. A igreja, Jesus diga, amém.